Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à terceira edição do Congresso Regional de Administração do PAGEU. Eu sou a professora Ana Paula e vou conversar com vocês sobre fábricas inteligentes. Esse conceito de fábricas inteligentes, ele nasce a partir do conceito que vem sendo discutido sobre a quarta revolução industrial e que a gente conhece como indústria 4.0, que teve início lá na Alemanha em 2012. O país precursor, né, da indústria 4.0, que na Alemanha foi estabelecido um programa institucional que envolvia as empresas, as universidades e o governo para gerar soluções para a indústria do país. Então, o objetivo desse programa era modernizar e aumentar a competitividade das indústrias alemãs. A origem da indústria 4.0 está na promoção da integração de sistemas. Muitas indústrias trabalham com diversos sistemas rodando na empresa, que muitas vezes não conversam, não interagem. Então, integrar esses sistemas é uma prioridade na indústria 4.0. E integrando esse sistema, é necessário ter um armazenamento de dados muito grande, que pode acontecer através do armazenamento em nuvem de dados, uma vez que a organização não precisa investir em supercomputadores e em estrutura física para fazer esse processamento de dados, pode contratar empresas que fazem esse tipo de armazenagem. Essa indústria 4.0, ela coloca os postos alocados no chão de fábrica como insumo, né, para a tomada de decisão. Então, a utilização da tecnologia para ler, vamos dizer assim, o que acontece nesses postos é interessante para gerar informações de condições da produção, se tudo que está sendo planejado está sendo executado da melhor forma possível, sem desperdício, o material que foi requerido, ele está no processo, onde está tal item, em que parte da produção. Então, essas informações são geradas e também são geradas informações sobre o comportamento dos sistemas e máquinas, que vão servir, né, como insumos para a tomada de decisão. E quando eu tenho um sistema muito avançado, uma organização bastante avançada, esse comportamento do sistema e máquinas, uma vez aprendido, eu gero autonomia no processo. Isso para atender clientes e consumidores dos produtos que são produzidos para aquela organização. Então, essa integração de sistemas, ela não fica só internamente, não é só para integrar as informações que correm dentro da própria organização, mas como isso é passado para o cliente, como é atendido o cliente, o que o cliente quer, a previsão de demanda, o que o cliente está pedindo, qual é a necessidade dele, como pode ser atendido. Além disso, eu tenho a integração com os fornecedores. Então, toda a minha cadeia de suprimentos, ela vai precisar ser integrada. Essa é a origem da indústria 4.0. Trabalhar a tecnologia e a integração de sistemas. A integração de sistemas não apenas interno da organização, mas de toda a cadeia de suprimento, de todos aqueles que a organização se relaciona. Essa forma de integrar a organização aos seus fornecedores, aos seus consumidores, integrar os sistemas internos para a geração de informação em tempo real, gerou para esse programa, né, que foi iniciado na Alemanha, a produção em série de vários produtos, né, vários tipos de produtos, inclusive produtos customizados. E também a redução ao máximo do estoque de matéria-prima e de insumos que eram utilizados na linha de produção. Então, disse que uma organização ela tem tecnologias associadas à indústria 4.0 quando ela utiliza, por exemplo, os robôs na sua linha de produção, situações em que a realidade aumentada faz parte das suas operações, quando são utilizadas simulações, quando os sistemas são integrados, quando há a utilização da internet das coisas, quando há a preocupação com a segurança da informação, uma vez que os dados eles estão na nuvem, quando há uso de impressoras 3D associadas à manufatura aditiva para a confecção de protótipos e quando é a utilização do Big Data.
Assim, a gente pode falar do conceito de fábrica inteligente, foi desenvolvido na indústria 4.0, e que envolve fábricas com sistemas integrados e capazes de responder às demandas de forma imediata. Esse conceito de fábricas inteligentes também tem uma peculiaridade, que ele está também atrelado ao sistema de produção enxuta. A gente viu no slide anterior que uma das partes que precisam estar integradas é o cliente, certo? E como há uma redução, como houve, né, uma redução nos primeiros processos lá da Alemanha, nas indústrias da Alemanha, da redução do estoque e utilização de matéria-prima o mínimo possível, a gente liga esse resultado justamente ao sistema de produção enxuta, que é puxado pelo consumidor. Vamos lembrar um pouquinho como funciona esse sistema de produção enxuta. Então, a gente tem os insumos que entram na organização, eles são processados, né, pelas operações que tem lá no chão de fábrica e geram produtos e serviços que são comercializados para o cliente, certo? O cliente, no caso do sistema de produção enxuta, ele puxa todo o processo. Então, a produção, ela é gerada a partir da demanda do cliente. Então, as empresas que trabalham com esse sistema, que trabalham com a indústria 4.0, que tem essas tecnologias, né, que tem a fábrica inteligente como um objetivo, ela precisa ter um sistema de previsão de demanda muito afinado com a realidade do mercado, porque é o cliente que vai puxar a demanda da organização e só vai ser produzido aquilo que necessariamente precisa ser colocado no mercado. Em função disso, eu tenho estoques mínimos, né, e o uso adequado da matéria-prima e menor desperdício, certo? Então, quando a gente fala de fábricas inteligentes, a gente fala de conexão pela internet de pessoas, máquinas e sistemas, ao longo de toda a cadeia produtiva, que vai desde o fornecedor até o cliente. A posição da matéria-prima, de onde está o produto, se esse produto ele volta através do canal reverso, então todo esse mapeamento, como a organização ela se comporta internamente, ela precisa estar integrada, suas áreas, seus sistemas, as pessoas, e ela precisa também se conectar ao seu ambiente externo, levando em consideração os seus fornecedores, levando em consideração os seus clientes e todos aqueles interessados em seu processo. Além disso, uma fábrica inteligente é uma fábrica que tem a capacidade e a autonomia para programar manutenções, para antecipar falhas em seu processo e se adaptar rapidamente às mudanças que ocorram no processo produtivo, certo? Então, para se ter uma fábrica inteligente, só é uma fábrica inteligente quando todo o processo de disponibilização de produto ele está integrado a processos digitais, que vão registrar, alterar e conectar etapas. Se as etapas não estiverem conectadas, interligadas, se as pessoas, as máquinas e os processos não estiverem conectados, não existe fábrica inteligente. Qualquer fábrica pode ser uma fábrica inteligente? Como é que uma organização ela pode deixar de ser uma fábrica normal para se tornar uma fábrica inteligente? Então, de acordo com um guia publicado pela Forbes, as fábricas elas podem ter 4 níveis. O quarto nível é o de fábrica inteligente. O primeiro nível é aquele onde a organização ela vai precisar descobrir onde estão seus dados. Onde estão os dados disponíveis? Estão na planilha do Excel, estão no computador do gestor, que ninguém tem acesso. Então, a fábrica ela possui dados completos das operações que estão espalhados. Então, esses dados eles precisam ser concentrados num único local. Quando a organização faz isso, já vai para o nível 2, onde os dados são acessíveis. Os dados são integrados numa única base de dados e a fábrica deve possuir processos também digitalizados. Então, eu vou prestar atenção nos dados que são produzidos e nos processos que geram essas informações, esses dados, certo? Quando a gente chega no nível 3, a gente tem uma fábrica com dados ativos. Ela deixa de agir de forma reativa para fazer análises e melhorias proativas. Vai além da integração dos dados.
Então, a organização ela vai inserir os sistemas de automação e de análise de dados e vai promover o que a gente chama de máquina que aprende, né? Vai começar a produção de dados e a estabelecer padrões de funcionamento. As máquinas vão estabelecendo padrões, vão reconhecendo as atividades, os sistemas, como ele funciona e vai aprendendo com aquilo. Nesse momento, no nível 3, as organizações ainda conseguem descobrir o que precisa ser mudado no sistema de produção, mas a intervenção, né, a implementação dessas mudanças vai ainda muito na intervenção humana. Ainda não chegou ao nível da máquina ser autônoma. Quando a gente tem o nível 4 de dados orientados para a ação, as máquinas elas são capazes de identificar problemas e resolvê-los de forma autônoma. As máquinas são ensinadas a fazer correções. Nesse nível, cabe aos colaboradores apenas monitorar a execução da inteligência artificial e fazer sua manutenção. Autores como Herman, Pentek e Otto, eles criaram requisitos, né, para que os sistemas de produção eles se tornem inteligentes. Um dos primeiros requisitos é a interoperabilidade, que trata do sistema cyberfísico. O sistema cyberfísico é aquele sistema que vai trabalhar com computação, com comunicação, com controle e a conexão de redes e elementos físicos. Então, no sistema, no caso da interoperabilidade, o sistema cyberfísico e as pessoas estarão conectados à internet das coisas e à internet dos serviços, permitindo a comunicação entre o sistema cyberfísico de vários fabricantes. Um outro requisito é a virtualização. Os sistemas eles serão capazes de monitorar e simular processos físicos por meio de sensores que estarão interligados a modelos de plantas virtuais. A gente chama de gêmeo digital. Eu consigo colocar sensores em uma máquina e pegar todo o funcionamento a partir daqueles sensores da máquina e trazer para o computador e monitorar como aquela máquina funciona. Então, esse é um processo de virtualização. É transformar o que acontece na fábrica, no processo físico, no mundo virtual. Descentralização é um outro requisito. Os computadores conectados aos sistemas serão aptos a tomar decisões de modo autônomo, com o intuito de descentralizar e aprimorar os processos produtivos. É aquela fase da máquina aprender com os processos. Aquilo acontece sempre e a máquina vai aprendendo os padrões, né, que são estabelecidos dentro da organização. A partir dos padrões, da aprendizagem dos padrões que são colocados para essa máquina, ela começa a aprender o processo e aí a tomar decisões de forma autônoma, com a ajuda, óbvio, da inteligência artificial. A adaptação da produção em tempo real. Os dados eles são coletados e analisados de modo instantâneo, possibilitando que a produção seja redirecionada para outra máquina caso haja falha. Então, é acompanhar em tempo real, a partir da tela do meu celular, eu consigo monitorar toda a fábrica. Outro requisito é a orientação a serviços. Os dados e os serviços estarão disponíveis na internet para os serviços, tornando ainda mais robusta e permitindo a customização dos processos de produção e a operação de acordo com as especificações do cliente. Vejam que eu estou ligando todo o processo. Meu sistema cyberfísico, ele liga toda a minha estrutura física, máquinas, pessoas, tanto aos fornecedores, as pessoas que fazem parte da minha cadeia de suprimentos, como os meus clientes. Como eu posso coletar informações que vão gerar subsídios para a minha produção, que estão voltadas exclusivamente para o atendimento das necessidades dos clientes. E o último requisito seria a modularidade, que as fábricas poderão ser facilmente ajustadas no caso de flutuações sazonais ou alteração nas características dos produtos, uma vez que serão capazes de adaptar-se de forma flexível a essas mudanças. Essa adaptação flexível se deve muito ao monitoramento que eu faço do meu cliente. Lembrem do sistema de produção puxada. Todo esse sistema das fábricas inteligentes está relacionado muito à característica do consumidor, ao que o consumidor deseja, ao que ele consome, ao tipo de produto que ele quer. Então, esse feedback que o consumidor ele fornece para a organização, ele vai criando, né, tornando mais robusto
o meu sistema de relacionamento com o cliente. Por isso que hoje existem vários canais que a organização utiliza para ouvir o cliente. Então, essa modularidade, essa forma de adaptar rapidamente, vem muito do monitoramento do mercado e do ambiente externo. No Brasil, em termos de fábrica inteligente, que a gente tem mais próximo é a fábrica da Renault, um complexo industrial que fica no Paraná. Ela ainda não é uma fábrica 100% integrada, mas em 2020 recebeu um prêmio, né, relacionado, promovido pelo Fórum Econômico Mundial, o farol da quarta revolução industrial avançada. O Fórum Econômico, eles têm uma política de unir as organizações que trabalham com a indústria 4.0 e compartilham essas experiências. Então, ele faz a interligação dessas empresas no mundo inteiro. E a Renault, ela foi premiada, a única premiada no Brasil, em relação à utilização das tecnologias, porque existem várias empresas que trabalham com certas tecnologias que estão associadas à indústria 4.0, mas que ainda não possuem seus sistemas totalmente integrados. Apesar da Renault ter sido premiada, ela ainda não possui 100% dos seus processos integrados. É uma luta que vem desde 2016, a partir de processos de transformação digital que vem ocorrendo na organização, mas que ainda não chegou no nível ainda de fábrica inteligente 100% integrada. Aqui está uma foto que é o Complexo Industrial Ayrton Senna, que é uma referência, né, para as fábricas nacionais em termos de manufatura avançada e conectada. O que a Renault faz? Que ações a gente pode vincular à ideia de fábricas inteligentes? Desde 2016, como eu já falei, a empresa trabalha com transformação digital, virtualização dos processos, digitalização e uma mudança na cultura, porque a transformação digital, o uso de ferramentas associadas à tecnologia da indústria 4.0 gera uma mudança cultural nos processos, uma vez que a ideia é que esses processos eles sejam autônomos e questiona-se muito o papel das pessoas nesse processo. Então, a Renault tem feito parcerias com startups que entregam soluções pautadas em realidade aumentada, internet das coisas e em machine learning, que são as máquinas que aprendem a partir dos padrões que são gerados pela organização. A empresa também tem iniciativas inovadoras, como a utilização de um aplicativo para contratação e treinamento, que é baseado em realidade aumentada. Então, o colaborador da Renault ele já entra na fábrica, sabendo como a fábrica funciona e qual vai ser o papel dele naquela parte do processo. A empresa também tem impressoras 3D para a criação de protótipos e de peças que são utilizados nos seus produtos. Então, outras empresas também utilizam algumas tecnologias que estão associadas à indústria 4.0 e às fábricas inteligentes, como é o caso da Tetra Pak, que faz a manutenção remota das suas máquinas via realidade aumentada. Então, nas sedes da empresa do Brasil, mais de 5.000 máquinas recebem assistência remota via realidade aumentada. A Natura, que modernizou suas fábricas com a adoção de um sistema de iluminação e ar-condicionados inteligentes, usa a realidade aumentada também para fazer setup de máquina e faz a impressão de embalagens em impressoras 3D. A Volkswagen tem fábricas com robôs, máquinas, postos de trabalho e sistemas se comunicando entre si em tempo real. Possui modernas impressoras 3D que criam dispositivos para facilitar a vida dos colaboradores. Hoje em dia, um protótipo na Volkswagen leva apenas 9 meses para estar pronto. E as tecnologias que foram implementadas, principalmente voltadas à realidade aumentada e simuladores, o gêmeo digital, o tempo de produção do veículo caiu em 25%. A gente sabe que no Brasil é bem difícil a gente ter muitos exemplos de fábricas inteligentes e de adoção de tecnologias associadas à indústria 4.0.
como a realidade aumentada, inteligência artificial, a computação em nuvem, em indústrias de pequeno porte. Essas ações elas estão muito mais vinculadas a indústrias de grande porte. Essas discussões, a forma como isso está sendo desenvolvido, para quem tem interesse em acompanhar a Confederação Nacional da Indústria, o Senai, o próprio governo, ele tem uma página da Indústria 4.0, e esses números que vão acontecendo, as iniciativas, várias que eu citei aqui, estão presentes nas páginas dessas instituições e podem ser acompanhados. Uma esperança que surge, a tecnologia 5G, que promete gerar automação. A automação ganharia outro patamar dentro da indústria com a tecnologia 5G. É a base para se ter milhões de dispositivos, né, conectados à rede, como os carros autônomos, eletrodomésticos inteligentes, sensores diversos e a manufatura preditiva. Então, esse é o futuro, isso já acontece, isso pode ser implementado aos poucos, por aquelas organizações que têm poucos recursos, mas que conseguem digitalizar um processo, virtualizar outro processo, de pouquinho em pouquinho é possível chegar a um nível de fábrica inteligente. Então, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre as fábricas inteligentes, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Qualquer dúvida, podem mandar e-mail e a gente troca informações, ok? Abraço!